Bom dia, Rafa, Marcinha, que saudade de vocês, meu Deus! Que saudade do Inteligência do Céu! Bem-vindas, bom dia! Já vem chegando, já vem se identificando se você é poderosa, se você é lindeza, se você é diva. Você sabe o que é isso? Isso é nível de relacionamento. É assim também com Deus. Que tipo de relacionamento que você tem com Deus? Se for de pai, você é uma filha, você é mais próxima, tem a ver com o nível, proximidade. Por isso que eu venho e sempre falo pra você. Vem aqui, me fala se você é diva. Diva é quem é minha aluna, ou do Meditando e Me Empoderando lá no Telegram, já tá aprendendo comigo, já é minha aluna. Se fez parte do Meditando 1.0, ou está fazendo parte do 2.0, que tá sendo incrível demais. Ai, deixa eu tirar essas propagandas do YouTube. Se você é minha diva, você é aquela que já foi produzida por mim. Eu tive a honra de te produzir. Se você é lindeza, você me segue aqui no Instagram e aí descobriu essa inteligência do céu todos os dias pela manhã e tá aqui. Julie, Poderosa 2.0, bem-vinda, bom dia, saudade de vocês. Tava com saudade dessa nossa manhã. Quero compartilhar algo incrível com você. A palavra de Deus é assim, né? Nem tudo é uma grande descoberta. Na verdade, tudo está aqui na Bíblia e muitas vezes não nos é revelado, a gente não consegue enxergar, a gente, apesar de saber, mas não coloca em prática. Não coloca em prática, não vive. Não vive, mente negativa. Mente negativa, fala negativo. Falando negativo, tudo acontece negativo na nossa vida. Infelizmente, assim é um processo da nossa vida. Por isso que a gente tem que seguir a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. Então, enquanto isso, pega aí o seu caderno, e falar em caderno, gente, o caderno do Meditando. Lançamos as novas capas, adicionamos um conteúdo para você lá no... É apenas uma folha, mas uma ferramenta incrível. E vai estar que tem lá. Nós temos uma página que você coloca lá, eu declaro, e uma outra página agora que você coloca lá o que Deus tem declarado sobre a sua vida. Isso é poderoso, para que você possa lembrar e trazer alegria, a esperança à sua mente daquilo que Deus tem falado contigo. Bom dia, Eleonora, bem-vinda! Vai lá no grupo, chamar as 57 maravilhosas, vai lá nos seus grupos, vai lá no grupo do Telegram, vai aqui no direct, pega esse aviãozinho aqui, chama todo mundo, que vai ser incrível demais. Bom dia, poderosa! Elis, bem-vinda! Rai, bem-vinda! Bom dia! Já vem trazendo o seu caderno. Caderno é tão importante, gente. Quantas experiências eu tenho com caderno. A última aula do Inteligência do Céu, acho que foi na sexta. Eu compartilhei com você carta. Como receber carta de Deus? Vai lá saber. Tá lá no YouTube, salvo no YouTube. E são experiências incríveis que eu tenho com Deus, simplesmente pelo fato de registrar. Registrar experiências com Ele, cartas, falar com Ele aquilo que se passa pelo meu coração. E aí é através dos cadernos. Bom dia, Elisângela! Bem-vinda!
Já chamou as 57 maravilhosas? Vamos para a palavra? Quero compartilhar algo com você muito especial para esse dia de hoje. Segundamos e só eu e você temos o poder de fazer com que ele seja incrível. Elisângela veio esperta, poderosa 2.0. Você tem o poder de fazer com que esse dia, essa semana, seja um dia incrível, abençoado, maravilhoso, e é você que manda o comando. Isso não é utopia. A palavra mesmo diz. E a gente vai refletir sobre isso hoje. Quero te levar lá em Ezequiel 37. Eu até compartilhei já essa palavra lá no Instagram, nos meus stories. E eu quero compartilhar essa palavra com você, mas fazer você um pouquinho refletir sobre o que aconteceu aqui, qual foi o comando que Deus deu e como trazer isso para a nossa vida. Gi, poderosa! Bom dia! Não sei se a Isa tá aí. Bom dia, Isa poderosa! A poderosinha da Gi. Vamos lá! Pega o seu caderno. Você é tão especial que aquilo que eu vou falando aqui, Deus de uma forma tão personalizada, Ele vai traduzindo aos seus ouvidos para que você possa entender o que Ele está querendo dizer para você hoje pela manhã. Eu não sei como você acordou, eu não sei quais são as suas expectativas para o futuro, eu não sei quais são as expectativas para esse dia. O que eu posso dizer é que se você abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e entender aquilo que Deus quer para você, ainda que tenha sido iniciado o dia tão ruim, você pode sair daqui do Inteligência do Céu. Não só acreditando, mas com alegria e fé e expectativa que hoje pode ser um dia incrível. Isso só depende de você. Bom dia, Lê, bem-vinda! Vamos lá! Pega o seu caderno aí para você anotar aquilo que vai sendo traduzido aos seus ouvidos. E deixa eu ver aqui a minha anotação. Beleza. Pega aí a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, não tem problema nenhum. Anota aí para depois de você meditar no seu tempo com Deus. Hoje eu quero meditar com você em Ezequiel 37. Vale dos Ossos Secos. A gente que está aqui dentro de uma igreja, olha, essa é uma passagem que a gente fala muito, que a gente conhece muito, mas pouco a gente coloca ela em prática. Pouco a gente entende o mistério dessa história aqui que aconteceu. A gente fala do milagre, a gente fala que Deus estava ali, que Deus ele pode trazer vida aonde está morto, mas na verdade muitas vezes a gente não se liga que tem algo aqui que é poderoso demais e que Ele escolheu botar na sua mão e na minha também. Então vamos falar? Vamos ler? Vou ler rapidamente e aí a gente vai compartilhando. Qual é o tema? Obrigada, Leonora. Vou botar aqui o tema. Profetizando vida. Onde a morte. Profetizando vida onde há morte. Primeiro, o que é profetizar, gente? Profetizar nada mais é do que você falar. Existem algumas formas, né? Tem o profetizar onde você fala o futuro, que isso é um profeta, onde ele tem um dom de profetizar, de falar aquilo que vai acontecer, vai pré-dizer. Profetizar, eu e você, nós podemos. Uma coisa é o dom de profecia, uma coisa é
a missão de ser profeta. O profeta é aquele que Deus escolhe. Deus escolheu aquela pessoa para ser profeta, porque cada um de nós somos escolhidos para ter uma missão. Somos 5 apóstolos, profetas, mestres, esse aí é outro assunto. Agora, profecia, dom de profetizar, todos nós podemos buscar. Tanto é que a palavra de Deus lá em Coríntios fala assim, ó, buscai todos os dons. Existe dons de cura, você que nunca leu a Bíblia, existe dons de cura, dons de profecia, dons de conhecimento, dons de sabedoria, enfim, esses dons, Paulo diz que eu e você podemos, e não só podemos, mas devemos buscar. Bom dia, Claudinha! Já chega, ó, Poderosa 1.0, vivendo a Terra Prometida 2.0, seguindo na estrada da fé. Isso aí, vamos lá. E aí, falando sobre profetizar, eu e você, nós temos esse poder de, primeiro, pedir a Deus para que nos dê discernimento, para que a gente possa entender aquilo que Ele quer nos dar, para que a gente possa profetizar. Ih, Patrícia, mas isso é muito difícil. Eu não consigo mal ouvir Deus. De vez em quando eu acho que é da minha cabeça, que é e que não é. Então, a primeira dica que eu falo aqui pra você, tá difícil ouvir Deus, discernir o que é certo, o que é errado, o que Ele quer pra sua vida? Uma das aulas que eu dei na semana passada, eu falei sobre qual é a promessa que tá em evidência agora nesse momento, que aquele sonho, aquela promessa que tá evidente no seu coração. Se você não viu, vai lá, eu ainda deixei uma tarefa lá para você. E aí houve até uma discussão no sentido de a gente conversar sobre isso lá no Meditando 2.0, lá no curso. O que é promessa? Há uma confusão, né? Às vezes a gente fica assim, será que é minha vontade ou é promessa? É Deus que quer para mim ou eu que quero para mim? Como identificar isso? Bom, primeiro, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Não ouço a voz de Deus, não sei isso. Então, a coisa mais fácil que você tem para começar a ouvir a voz de Deus é saber o que Ele pensa. Tá tudo escrito aqui. Tudo escrito aqui. Se você ler, você vai entender aquilo que Ele tem para você. Quanto mais você lê, você vai descobrir os valores dele. É aqui que você encontra os valores. Às vezes, há uma pergunta assim. Por exemplo, estou passando por uma situação difícil no meu casamento. Aí você pensa assim, será que Deus quer que eu continue com essa pessoa? Continue casada? Bom, pelos valores de Deus, se você ler a Bíblia, você vai entender que os valores de Deus é que uma família não se separe. Pelos valores de Deus. Então, se não há crime no sentido assim, se você não apanha do seu esposo, se não há uma violência, seja física, seja mental, se não há nada contra a lei ali, o que Deus quer é que você se una. Então, como você saber a vontade de Deus para a sua vida? Lendo a Bíblia, para você entender os valores. Quais são os valores que Deus tem sobre a sua vida? Então, para a gente entender isso, será que... Aí tem coisas específicas, né? Ah, eu tive uma oportunidade de emprego. Ezequiel 37, Cláudia. Vou entrar lá ainda. E aí tem coisas específicas, né? Que recebi uma proposta de emprego. Será que é para ir ou não? Aí entra a questão de você entender a voz de Deus. Mas isso é todo um processo. E não se preocupe se hoje você não consegue discernir essa voz. As meninas do 2.0 vai sair de lá entendendo e treinando e entendendo isso. Mas você não precisa estar lá exatamente. Começa por aqui. Começa a ler.
E aí você vai começar a entender os valores dele. Uma coisa que tá em João 10, 27, anota aí, João 10, 27, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é ovelha? Ovelha é aquela que nós, né, levando em consideração aqui o que a palavra está dizendo, quando nós escolhemos Jesus, Deus, a palavra como nosso pastor, ovelha entende quem é a voz. E isso você vai conseguir só diariamente, com a sua intimidade, encontrando com ele todo dia. E você já parou para pensar de como é difícil ler a Bíblia? Como é difícil a gente entender muitas vezes? Porque, sabe por quê? Ela realmente não é revelada. Ela não foi feita para os orgulhosos. Ela não foi feita para os orgulhosos, ela não foi feita para os soberbos. Você já parou para pensar que quando você lê a Bíblia, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada um mês, você lê, você só entende o que está escrito ali, mas aquilo dali não é revelado para você, você não consegue entender. Mas quanto mais você lê, você vai lendo, você vai se encontrando com Deus e você vai lendo a palavra. Aí você já teve a experiência de falar assim: meu Deus, isso aqui está escrito na Bíblia? Eu nunca tinha visto isso. Porque você parou de ser orgulhoso. Porque agora você é humilde. Porque agora você tá vindo ler a Bíblia. E o mais interessante é que a gente não se vê como essa pessoa orgulhosa, né? A gente acha nada a ver. Mas você já parou para pensar que se a gente sabe que aqui tá a sabedoria para eu viver tudo. Se eu não ouço Deus, se eu não tenho essa sensibilidade de ouvir Deus, então o que você pode fazer é ler. Ler essa Bíblia, para você entender os valores do seu Pai, do seu Criador. Entendendo, lendo os valores do seu Criador, gente, tudo muda. Tudo começa a mudar. E precisa mudar aqui dentro primeiro, mudar dentro de você, mudar dentro do seu interior. E aí por isso que ele fala, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O conhecimento é poder, ainda escrevi aqui. Conhecimento é poder. E Deus não quer que os orgulhosos estejam no poder. Já parou pra pensar isso? Já pensou se todo mundo entendesse a palavra? E não faz sentido. Lá em Provérbios, eu anotei esse versículo, deixa eu ver se eu anotei ele. Não. Lá em Provérbios está escrito assim, que vou parafrasear a palavra. Fala assim, ó, que aquele que o direito de Deus é esconder a palavra, o direito dele. Mas o nosso direito, como filha do rei, é encontrá-la e descobri-la. Ou seja, você só vai descobrir os segredos de Deus se você ler a palavra. E hoje eu quero compartilhar alguns segredos nessa palavra aqui, de Ezequiel 37. Os vales dos ossos secos. Vou ler rapidamente e vou compartilhar com você alguma sabedoria aqui que essa palavra nos ensina para a nossa vida, para que a gente possa viver o sobrenatural, o extraordinário, viver além das circunstâncias, viver além das nossas mortes, dos sonhos mortos, das situações difíceis da nossa vida. Olha só. A mão do Senhor veio sobre mim, isso é Ezequiel falando. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Era uma visão que ele estava tendo. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriram o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Deus levou ele a um lugar onde havia morte, cheirava morte. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E ele respondeu: o Senhor é soberano, só tu sabes. Então ele me disse: olha só, era isso que eu queria te chamar a atenção. Olha o que Deus falou para Ezequiel quando ele perguntou. Quando ele respondeu: só tu sabes. E aí ele falou assim para Ezequiel: então ele me disse, Ezequiel falando,
profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Eu tenho falado para você todos os dias, ou através das chaves, que palavra tem poder. A sua palavra tem o poder de trazer vida ou morte. Está escrito lá em Provérbios. Se você falar ruim, vai viver o ruim. Não existe meio termo. Você vive aquilo que você fala. Aí, quando Deus falou para Ezequiel, Deus falou para Ezequiel assim: profetize. Fala assim, Ezequiel: ouçam a palavra do Senhor. Primeira coisa que a gente aprende aqui. O que você está vivendo hoje que está morto na sua vida? Talvez os sonhos, talvez a família, talvez a saúde, talvez a vida financeira, talvez os projetos. O que hoje você vê como algo impossível, que morreu, não tem mais como, não tem? Primeira coisa que você aprende: profetizar, sim, mas sempre começar com... Começa a profetizar falando: ou morte, ou casamento, ou divórcio, ou financeiro, ou ouça. Ouça o que a palavra de Deus diz. Por que eu comecei falando para você que ainda que você não saiba a vontade de Deus, no sentido de você ouvir o que se Deus falou sim ou não, qual é a direção? Você tem a palavra como manual do que ele quer para a tua vida, quais são os valores dele, o que ele deseja para sua família. Salmo 112 é o que ele deseja para sua família, Salmo 120 é o que ele deseja para sua família. Tem vários versículos aqui na Bíblia que ele fala ao seu respeito, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o que ele quer que você viva. Ele, lá em João 14:14, fala assim: Jesus veio para te dar uma vida em abundância. Significa que aqui está falando que existe uma vida em abundância para você. O que é uma vida abundante? É você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, é você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Tão abundante que sobra. Aqui a palavra também fala de prosperidade. O que é prosperidade? Não é dinheiro. Prosperidade, dinheiro é uma das coisas da prosperidade, mas prosperidade mesmo é você ser feliz hoje com aquilo que você tem. É você ter uma mente próspera, não olhar para o negativo, não olhar para o que você não tem, olhar pelo que você tem, pela perspectiva do que você tem. A Bíblia está cheia de coisa que você tem. E você vive olhando para as circunstâncias. Porque meu casamento tá isso, porque meu marido é isso, porque a minha vida financeira é isso, porque meu é isso. Quanto mais você fala isso, mais é isso que você vive. Porque a Provérbios fala também, olha, você é aquilo que você é no seu coração, aquilo que você fala na sua mente, no seu coração. Esse é o problema. Por isso que o primeiro aprendizado que tem aqui em Ezequiel 37:4, olha o que ele fala. Ele não fala assim, não, ó. Ezequiel, fala aí. Fala o que tá na sua mente. A primeira coisa que ele fala: Ezequiel, fala assim: ouça o que a palavra de Deus diz. Em nenhum momento ele fala para você falar o que você pensa. Cara, isso é maravilhoso demais. Sabe o que acontece? Você não precisa pensar sozinho. Você não precisa depender daquilo que você pensa, das suas circunstâncias. Você não precisa depender daquilo que você tá vendo. Você só precisa depender e repetir aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é maravilhoso demais, porque o que ele fala para você é só positivo. Ele não fala negativo pra você. Ele não fala que você vai ser fracassada. Ele fala que você vai ter aflições, alguns problemas aqui na terra. Tá tudo bem. Mas o maravilhoso demais é que ele fala assim, ó: eu venci o mundo. Ou seja, vou estar contigo. Se você ficar atenta à minha voz, se você me ouvir, mas eu não te ouço, pai. Tá bom, não tem problema não. Eu deixei uma ferramenta incrível pra você. Ela se chama Bíblia. Se você ler atentamente,
você vai entender. Mas no início você não vai entender muito não, sabe por quê? Porque eu coloquei lá, eu tô falando Deus falando pra você. Você não vai entender não, porque lá em Números, deixa eu ver se é esse. Não, não é esse, peraí. Porque em João 10, 27, eu acabei de falar, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha é aquele que segue o pastor. Você só vai entender quem é o seu pastor se você estiver colado nele, se você começar a ler a palavra dele. Você só vai entender a Bíblia o dia que você lê, não desistir, lê amanhã de novo, não desistir, lê amanhã de novo, não desistir. Porque como eu comecei essa aula, eu falei pra você, a Bíblia não são para arrogantes e nem orgulhosos. Porque ele não quer que orgulhosos e arrogantes estejam no poder. Mas você é poderosa demais para perder essa oportunidade e esse privilégio de tomar o poder na sua mão, porque o próprio Pai decidiu colocar o poder na sua mão, mas tem um preço. Sabe qual é o preço? Esforço. A palavra de Deus fala assim, ó, o reino de Deus é buscado por força. É buscado por força. A gente fala assim, porque não precisa sacrificar, as coisas caem do céu. Sim, muitas coisas caem do céu, muitas, porque Deus é um Deus de milagre. Ele nos dá muita coisa. Mas aquilo que depende da sua capacidade. Posso falar capacidade? Aquilo que depende... A capacidade, melhor, a capacidade Deus já te deu. De suportar a aflição, de entender a voz dele. Isso se chama graça. Sabe o que é graça? Capacidade, capacitação. Isso é graça. Graça, já falei aqui algumas vezes, graça não é assim, pena. Ai, meu Deus, pela graça Deus me perdoou. Não, isso não é pena. Deus não tem pena de você, Deus tem misericórdia. Ele te ama. Sabe o que é misericórdia? Eu falo pra Deus, Deus, eu não quero ficar a vida toda vivendo de misericórdia. É claro que a minha vida tem muitas coisas que erro, acerto. Erro, acerto. Como eu e você. Todas as nossas áreas da nossa vida precisa de conserto. Misericórdia, miséria do coração. Eu falo pra Deus que eu quero viver da vontade de Deus, não da misericórdia dele. Sabe o que é misericórdia? É eu errar e ele falar assim, tá bom, Padre, eu vou perdoar a miséria do seu coração, porque mais uma vez você errou. E não tem problema nenhum. O problema é a gente receber a misericórdia dele e se sentir culpada por isso. Não, a gente precisa sim receber essa misericórdia, agradecer a Deus. Eu posso contar com essa misericórdia. Graças a Deus, porque eu vou errar mesmo, sou pecadora. Não, uma vida perfeita, gente, não existe. Não existe uma vida qual você às vezes você pode me ver aqui, ou pode ver, sei lá, um casal que palestra sobre, sei lá, casamento, finanças. Não olhe com um olhar assim, nossa, eles são perfeitos. Não existe isso. Perfeição. Cada área da nossa, cada um de nós vamos sendo construídos. Casamento é igual à nossa vida pessoal. Não existe perfeito. Sabe por quê? Porque demora muitos anos para ser construído. Eu já venci algumas áreas da minha vida, estou passando por outras e sendo vencidas nela. Quer dizer, sendo vencidas não, estou vencendo nelas com Deus. Mas eu falo para Deus, eu quero viver a tua vontade. Eu quero a vontade e nem a permissão. Também não quero permissão, não. Porque permissão, gente, é você agir e ficar esperando as coisas acontecerem. Eu não quero viver a permissão. Eu quero ouvir a voz de Deus, obedecer e viver a vontade dele. Quando ele fala aqui pra você, então a primeira coisa que ele nos fala é o seguinte: ouça. Não ouço. Então leia a Bíblia para você saber os valores dele. Soube os valores dele, você vai saber como dar esse primeiro passo para você profetizar, para você mudar a sua palavra. E que a gente aprende aqui. Assim diz o Senhor soberano. Aí ele fala, o primeiro, ossos secos. Ouça a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que você vai fazer
É pegar onde está morto. E você vai falar, sei lá, é o casamento que está morto? Casamento, ouça a palavra do Senhor. Saúde, ansiedade, depressão, ouça a palavra do Senhor. Aí ele diz no 6, assim diz o Senhor soberano, soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Gente, isso é maravilhoso, porque Deus é aquele que traz vida, Deus é aquele que traz alegria, Deus é aquele que traz paz, Deus é aquele que traz satisfação. Quanto mais você é próximo dele, você tem fruto do Espírito Santo, que se chama inteligência emocional. O que aqui fora a gente aprende como inteligência emocional, no espiritual é o fruto do Espírito Santo. Quanto mais você se aproxima dele, você tem paz, tem benignidade, longanimidade, paciência, alegria. Você coloca pra fora aquilo que ele coloca dentro de você, mas ele precisa colocar dentro de você quando você se encontra com ele. E aí nessa segunda frase aqui que ele fala, o que ele falou? O que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde? Procura aqui na Bíblia. Quando você encontrar, aí você vai falar para ela. Saúde, ouça o que o Senhor diz. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Nota aí. Aí ele continua. Aí ele fala, no versículo 6, ele começa a falar o que vai acontecer. Olha só, gente, que poderoso. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Terceiro, sabe o que ele fez? Ele falou aquilo que precisava acontecer, aquilo que ele queria, aquilo que Deus queria que acontecesse. Como um esqueleto ia ter vida? Bom, precisa de carne e músculo e pele, não é? Aí a terceira é você falar aquilo que precisa ter vida. Porque o primeiro você falou, diz o Senhor. Aí o segundo, você falou aquilo que o Senhor diz a respeito dessa situação. O terceiro, o que é que precisa nessa vida financeira, nesse casamento, nessa situação para que haja vida. Então você fala. Nesse caso, que a gente está usando aqui como casamento, e aí você vai falar. Não, a gente falou sobre saúde, né? Eu usei a saúde. E aí eu falei, diz o Senhor, Deus levou sobre si as minhas enfermidades. E por isso, aí o terceiro, e por isso eu sou curada, não tenho mais essa dor, vivo uma vida saudável, não preciso tomar esse medicamento. E aí você começa a falar aquilo que você deseja que aconteça, que é o que ele simplesmente falou aqui. O que é que traz vida a isso? Se tá morto, o que tá morto? Morto é a minha saúde, aquilo que eu tô sentindo dor. Então, para trazer vida, é falar aquilo que você... trazendo a saúde, sabe? Não sinto mais dor, não preciso mais tomar esse remédio. Isso é maravilhoso, você entender como colocar em prática a palavra. Aí ele coloca assim, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Se você sabe aquilo que Deus pensa sobre essa situação que você está vivendo, você vai falar o que ele pensa. Isso é maravilhoso demais. Já te falei, você não depende daquilo que você pensa, daquilo que você vê. Você depende daquilo que ele fala. Se ele fala, você pode falar o que ele fala. E, Patrícia, mas eu não acredito. Inicialmente, talvez você não acredite, mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. A palavra de quem? De Deus. Se você não fala, amiga, você não vai acreditar.
Porque você não tem 24 horas alguém pregando para você. Você só tem a inteligência do céu aqui de manhã, você só tem, se você... A não ser que você fique o tempo todo vendo jornada de vídeo um atrás do outro. Você tem? Dá tempo de fazer isso? Não dá. É você que faz. Você vem aqui, se alimenta. Se você faz parte de uma igreja, você vai lá no domingo, sei lá, o dia que você vai lá, se alimenta. Mas quem mantém essa palavra aqui, ó, e aqui, ó, é você. E como mantém isso? Pega a palavra. Vai lá e pega essa palavra. E ele já falou assim, olha, você não precisa depender do que você pensa não, tá? Porque eu penso pra você. Eu já tenho aqui tudo escritinho que eu tenho pra você. Então fala isso. Fala isso que eu vou fazer na tua vida. Então a primeira coisa, fala, versículo 5. É 5? 4. Versículo 4. Fala aquilo que Deus fala. Fala que foi Deus que falou. Tá escrito no 4. No 5, segundo, fala aquilo que vai trazer vida aonde que tá morto. Você precisa proferir isso. Fala o que é, qual é a vida que precisa trazer nessa morte. Vamos pro 7. Aí ele falou assim, ó. Antes disso, antes de ir pro 7. Olha só o que ele fala. Darei fôlego a vocês, vocês voltarão à vida. Isso Ezequiel profetizando, assim como Deus estava falando para ele profetizar. Então, duas coisas. Não dá para você profetizar da tua cabeça. Você não pode falar qualquer coisa. Por quê? Porque pode ser do seu coração. Às vezes você quer, sei lá, quer alguma coisa que não é a vontade de Deus para sua vida. Então, tem duas formas de você saber se é a vontade de Deus para sua vida. Uma é você ouvir Deus, como aconteceu aqui com Ezequiel. Deus falou com Ezequiel, olha só, olha aí aonde está morto, esse vale dos ossos secos, e fala isso. Foi assim. E aí Ezequiel falava, aí Deus falava assim, agora fala isso. Agora fala isso. Foi assim essa experiência com Ezequiel. Então, ou você ouve a voz de Deus, ou que nesse momento é a coisa mais fácil que eu e você podemos. Lê isso aqui. Se você lê isso aqui, você vai descobrir os valores e os sonhos de Deus para você. Patrícia, mas eu não ouço. Não consigo entender. Então continua todos os dias. Porque a Bíblia não é revelada para orgulhosos e soberbos. Se eu não leio, se eu não paro... Ai, Patrícia, eu sou orgulhosa e soberba. Se você não leu a Bíblia hoje, você é orgulhosa e soberba. Sabe por quê? Você tá falando pra Deus, eu preciso disso não. Preciso não. Preciso ler não, porque eu consigo resolver tudo na minha vida hoje. Tu consegue? Eu não. Consigo não, querida. Só faço besteira. Só faço besteira se eu ir sozinha. Um dia eu descobri que se eu não ler esse negócio aqui, eu não tenho a vida que eu tanto desejo viver. Então eu descobri que eu preciso ser dependente disso aqui. No início eu não entendia nada, eu também não entendia. Hoje eu já entendo um pouquinho melhor. Mas porque todo dia eu tô lendo. Todo dia. Até um dia você entender cada dia mais. E a Bíblia é o único livro que ela é revelada para você a cada dia. Cada dia você entende um pouco mais dela. Um pouco mais. Ezequiel 37, que a gente está meditando, Aline. E aí, então, olha só a última frase que ele fala assim, ó, no versículo 6. Então saberei que eu sou o Senhor. Então, a terceira coisa que a gente faz é trazer vida, é você falar aquilo que você quer que aconteça na morte, aonde está morto. Então, o que eu quero que traga, como a gente usou o exemplo da saúde, o que eu quero que traga no meio da minha morte, no meio da minha saúde? Eu quero trazer a cura, eu não quero mais sentir essa dor de cabeça. Então, você vai falar, Deus levou sobre si. Ouça a doença, ouça a dor de cabeça, ouça depressão. O Senhor diz, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. E por isso, que haja vida, que haja saúde. O que você sente quando está ansiosa? Que haja... Você não sente
nervoso, você não se sente impaciente, você não se sente angustiada, que haja paz, que haja alegria. Olha o que ele fez. Que haja carne e músculos para cobrir a pele, que haja alegria, que haja paz. Então você vai falar aquilo que precisa haver nessa morte. Aí o terceiro, olha o que ele fala. Então saberão que eu sou o Senhor. Aí você vai falar, então eu saberei que Ele é o Senhor. O desejo, o maior desejo, um dos maiores desejos de Deus é que além de você ter um relacionamento com Ele, é que você saiba que Ele é Deus. E que você entenda que Ele é o Deus dos céus e da terra e que Ele manda em todas as coisas. Ele controla todas as coisas, se você permitir que Ele controle. Cara, isso é maravilhoso demais. Você entregar o controle nas mãos de Deus. Isso não é real quando você fala assim, tá tudo no controle de Deus, mas é você que resolve tudo. Você não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o que Ele pensa. Se você não sabe o que Ele pensa, você não sabe o que falar sobre a sua vida. Se você não sabe o que Ele fala sobre a sua vida, você só fala coisa ruim sobre a sua vida. E aí você vive as circunstâncias. E aí você não está entregando na mão dele, não. Você está resolvendo as suas questões. Sabe? Aí ele continua. Aí no 7. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. Outra coisa que a gente aprende. Ezequiel fala, aí eu anunciei assim como Deus me ordenou. Ou seja, ele só falou aquilo que Deus tinha falado para ele. Então a Bíblia tá cheia de verdades para você começar a profetizar, para você começar a falar, para você começar a profetizar e declarar sobre a sua vida e começar a viver isso. De repente, aí ele fala, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Existe uma força espiritual, algo que muitas vezes você não vê, mas quando você declara, as coisas no mundo espiritual acontecem. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir o corpo, mas ainda não respiravam. Sabe o que está falando aqui para mim e para você? Existe um processo. Primeiro você declara, vai profetizando, vai cuidando da sua palavra, vai trazendo vida àquilo que está morto. E aí você vai fazendo isso. As primeiras coisas que... não é tudo, a solução não acontece tudo de uma vez. Não é tudo de uma vez. A primeira coisa que aconteceu aqui foi músculo e carne. É um processo, você vai declarando, aí você vai vendo a primeira coisa acontecer. Aí você continua a profetizar. Aí você vai ver a segunda coisa acontecer. Aí, em seguida, formou-se o corpo. E depois, a pele cobriu o corpo. E depois ele respirou. A vida completa, ela veio depois. Primeiro foram pequenos sinais. Pequenos sinais. O fato é que muitas vezes você faz esse processo. Declara, fala, aí você não vê, você só vê pequenos sinais, você não vê o resultado. Aí para. Aí o processo para também. Você precisa continuar no processo. Porque a primeira coisa que muda é o seu coração. O milagre não acontece fora. O milagre acontece aqui dentro primeiro. Quando o milagre começa a acontecer aqui dentro primeiro, é você que muda. É você que começa a acreditar em coisas impossíveis. Você começa a acreditar em coisas que ninguém mais acredita. Você consegue ver e ter a visão sobrenatural que o seu Pai, quanto mais você declara, mais a sua visão se abre para você ver. Você entendeu? Que quando ele deu o terceiro passo, quando ele falou a terceira coisa ali que Deus o ensinou,
a falar, ó, ele falou tudo e depois ele falou: e todos saberão que eu saberei, e todos saberão que ele é o Senhor. Quando ele fez esse terceiro passo, ele só viu um primeiro sinal. Então não desiste. Segue as chaves. Você que é do Meditando 2.0, não desiste, assista às aulas, faça o exercício, declare, coloque em prática, ainda que sejam pequenos sinais, o corpo inteiro, tudo você vai ver todo esse milagre totalmente feito. Mas precisa um processo. Primeiro é o músculo. Lembra que eu falo o tempo todo? Você tá lá nas chaves para fortalecer o músculo da fé. Tem um processo. Não queira atropelar os processos. E ele fala assim. Aí ele vai pro 9. E aí Deus fala para ele. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano. Você percebeu uma coisa? Primeiro, ele te dá até poder. Lembra, a palavra de Deus fala que ele move céus e terra ao seu favor. E inclusive te dá o poder de falar assim, ó: chuva, para. Sol, para. Montes, mudem de lugar. Isso é maravilhoso demais. O seu pai escolheu dar esse poder para você. Ele poderia. Deus é o Deus. Ele poderia controlar todas as coisas, mas ele escolheu cooperação. Ele escolheu você e ele comandar suas emoções, comandar aquilo que você está vivendo, não olhar para as circunstâncias e trazer vida onde está morto na sua vida. O que está morto? Está na hora hoje de você tomar posição sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas circunstâncias, sobre a sua vida emocional, espiritual, financeira, e tomar posse dessa palavra e você tomar autoridade e falar aquilo que Deus diz sobre ela e começar a vivê-la. Deus fala tantas coisas a seu respeito de positivo, para de falar negativo. Mudança de mentalidade, a palavra de Deus fala assim, ó: muda, não vos conformeis com o pensamento desse mundo. Quando ele fala esse mundo, nós estamos nesse mundo, morando nesse mundo, mas nós não somos daqui, estamos de passagem. Eu e você somos do céu, nós somos criaturas dele. Nós viemos aqui só de passagem. E é por isso que é tão maravilhoso e importante você saber em Deus a sua identidade. Porque aí você sabe por que veio. Existe uma missão para mim e para você nessa terra. Aline falando, Deus quer que a gente veja o sobrenatural. Exato. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer que você viva vendo o natural. Vou falar de novo. Deus não quer que você viva vendo o natural. Viver vendo o natural não é uma vida sobrenatural. Entende isso? Nós que escolhemos andar lendo isso aqui, é impossível viver uma vida natural. Você precisa escolher, parar de olhar para as circunstâncias, olhar para as coisas que estão ao seu redor e olhar com os olhos de Deus, porque Deus tem sempre um olhar positivo. De tudo, até aquilo que é ruim e até aquilo que você faz besteira, até os nossos erros. Ele fala assim, tá bom, meu filho, tá bom, vamos lá. Vou fazer tudo cooperar para o seu bem, porque você me ama, me busca. Então, eu vou junto contigo e vamos resolver essa parada aí. Vou fazer tudo cooperar. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A pandemia cooperou para o seu bem? Posso falar? Eu posso dar testemunho vivo que Deus, pela graça de Deus e pela glória de Deus, a pandemia cooperou para o bem daqueles que amam a Deus aqui nessa casa. Em todas as áreas nós fomos abençoados, em todas.
Não estou falando que não temos problemas. Temos. Eu não posso te contar agora, mas lá pra frente eu vou te contar o testemunho. Estamos vivendo alguns problemas. Estamos vivendo algumas situações difíceis nesse momento, mas posso falar? Maravilhoso demais! Estamos vivendo acima das circunstâncias, sabemos quem é Deus, sabemos que Ele está cuidando de nós, que nada nos falta, que Ele cuida de todas as coisas. Isso é maravilhoso, é viver acima das circunstâncias, é entender que Deus cuida da gente, é entender que existe um poder que Ele me deu. Ele deu na minha mão o poder de eu tomar posse daquilo que Ele escreveu para mim. Ele escreveu para mim e para você que existe uma vida de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de abundância. E se Ele está falando, eu preciso, ou eu acredito, senão eu vou viver uma vida olhando para as circunstâncias e preocupada, ansiosa com o dia de amanhã. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, não viva ansiosa, não viva preocupada com o dia de amanhã, porque se eu alimento os pássaros, coloco roupa nos pássaros, né? Ele diz isso como uma parábola, se eu cuido dos pássaros, eu não vou cuidar de você que ama você? Isso é maravilhoso, entender isso. Só que você só vai entender, sabe por quê? Se você fazer o quê? Esses 3 passos que Ezequiel nos ensina. Meu Deus! Isso é extraordinário. É viver Deus, é se encharcar de Deus, é entender que no meio das circunstâncias difíceis que você está vivendo, ai, Deus é lindo. É sempre uma oportunidade. As suas crises, as suas dificuldades. Eu contei a experiência aqui do azulejo, né? Quem tá aqui seguindo há bastante tempo, depois você vê, não foi quando? Dia 12. 12 de novembro. Vai lá ver a live do dia 12. Se foi salva, né? Que eu não lembro. Mas acho que foi salva sim. Dia 12 de novembro. Vai lá. Por que eu sei? Porque foi o dia que a gente começou o Meditando 2.0. Olha que semana, hein? Que semana. Incrível. Incrível aquela semana. Porque foi uma luta atrás da outra. Aí você fala assim, Patrícia, teve uma luta atrás da outra e você tá falando que foi incrível? Querida, você acha que você vai viver milagre em meio à bonança? Você vai viver coisas extraordinárias enquanto tá tudo bem? Não, você vive coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, ouve Deus, ouve a provisão dele, a cura dele quando você tá com problema. Isso é maravilhoso. Então, isso é mudança de mente. Sabe o que você começa a pensar? Tá difícil o problema? Tá grande o monte? Opa! É oportunidade para eu viver coisas incríveis com Deus. Entende que a sua mente muda quanto mais você enche dessa palavra e entende o que Deus pensa a seu respeito. Você acha que Deus quer um casamento para você infeliz? Você acha que Deus quer uma vida para você onde você deve às pessoas? Vive uma vida... Claro, tem os nossos erros, né? Se você tá devendo porque você não tá sendo bom mordomo das suas finanças... Precisa estudar a gestão financeira, precisa descobrir o que você está gastando a mais. Porque gastar a mais do que você pode, tá errado. Mas Deus é um Deus misericordioso demais e Ele nos ensina a viver em abundância em todas as áreas da nossa vida. E aí eu não olho mais para as circunstâncias, eu olho por aquilo que Ele promete para mim. Se Ele promete viver uma vida saudável, mas eu tô doente, como eu vivi, a última experiência que eu falei pra você, a última experiência de doença, né? Quando eu tive ansiedade, quase uma depressão. Sabe por que eu fui curada? Porque um dia isso aqui, ó, me chocou. Minha Bíblia já tá toda arrebentada, ó, de tanto... Porque isso aqui me chocou. Quando eu olhei aquilo dali e eu me sentindo mal, aquela ansiedade, aquele negócio que... Parece que é sufocante, você só quer dormir. No meu caso era o contrário, né? Eu não dormia, não. Eu queria dormir para fugir dos problemas. Eu queria viajar para fugir dos problemas, só que eu viajava, o problema ia junto. Quando eu li no meu tempo com Deus, não fiquei ansiosos pelo dia de amanhã. Antes, deixei suas preocupações na mão de Deus e agradece. Eu falei assim, tem alguma coisa errada com a minha vida. Tem alguma coisa errada, porque eu não tô vivendo esse negócio. E deu uma revolta santa. Sabe quando que você vai viver tudo isso que Deus quer pra você? Quando tiver uma revolta santa. Você precisa se revoltar. A palavra de Deus fala, não vos conformeis. Você só vai viver tudo que Deus tem pra você quando você ficar com tanta raiva de ler isso aqui e não viver. Porque se você estiver confortável com o estilo de vida que você tá vivendo hoje, tu vai continuar vivendo a mesma coisa.
O estilo de vida que hoje eu adotei para minha vida é uma vida que eu estou inconformada. Eu não aceito viver diferente do que a palavra de Deus diz. Então eu vou buscar com toda a minha força, com toda a alma. A palavra de Deus fala, ó, sabe o que você faz para viver aquilo que Deus tem para você? Ele fala assim, ó, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É corpo, alma e espírito. É corpo, alma e espírito. Você tem que buscar a Deus com toda a sua força, com toda a sua raiva. E é uma raiva santa, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me deu essa raiva, essa inconformação. Ou eu vivo o que tá aqui, ou não dá. É um estilo de vida pobre. Viver pouco, gente. Viver o que não tá aqui é uma vida pobre. Porque quando a gente não vive o que tá aqui, a gente vive preocupado. A gente vive ansioso. A gente vive pouco. E Deus tem muito, muito, muito. E você precisa descobrir o que de muito Ele tem para você. E se você colocar isso aqui em prática, esses 3 passos são coisas tão simples. A palavra de Deus é simples. Não tô falando que é fácil, porque é uma construção. Lembra que eu te falei? É uma construção, que todo dia essa fé vai sendo construída no seu coração, na sua mente, e você vai vendo alguns sinais de coisas acontecendo. Mas o primeiro sinal, sabe onde que é? Aqui, ó. O primeiro sinal desse milagre de profetizar, de falar, acontece aqui no seu coração primeiro, porque você não vê nada. O problema continua lá, mas, cara, você olha diferente, você olha com perspectiva, você olha com a visão de Deus. Olhar com a visão de Deus muda a sua vida. Isso é maravilhoso demais. Então a gente termina, e eu lendo aqui, ó. Aí ele fala assim, profetize aos ventos. Deus é lindo. Ah, meu Deus. Aí ele fala assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Você percebeu que Deus, ele não falou nada? Você percebeu que Deus não falou nada? Deus pegou e falou assim, Ezequiel, fale. Fala isso agora. Fala isso agora, Ezequiel. Agora fala. Não foi Deus que falou, não. Tá bom? Deus fala aqui, ó. Ele fala aqui e você fala aqui, ó, pro mundo. Pro seu mundo. Pro mundo espiritual. É você que fala. Ele escolheu dar o poder na sua mão. Aí ele fala, ó, anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado. Isso é Ezequiel falando. Então eu anunciei a mensagem como ele havia me ordenado. E assim o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida. E se levantaram e formaram um grande exército. E eu quero acabar aqui. Olha só. Depois dessas 3 coisas que ele fez e que aconteceu em um processo, primeiro houve a carne, os ossos se mexeram e se formaram, daqui a pouco a carne, os músculos, depois a carne, depois a pele, aí depois Deus falou de novo, ó, agora fala para eles respirarem. Aí houve o sopro, agora fala aí para eles viverem. Foi Deus que deu. Falou para ele, ó, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso. E aí houve vida. 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 É isso que Deus tem para você. Vida. Então, recapitulando, 3 coisas que a gente aprende aqui, que Deus nos ensina como trazer vida aonde está a morte. Primeiro, ele fala, pega onde está morto, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Pega onde está morto e fala assim, qual é a área que está morto? Emoção, casamento, saúde? Vou usar o saúde como eu usei. Saúde, ouça a voz do Senhor. Esse é o primeiro passo. Pega a morte e fale, ouça
ouça a voz do Senhor, ouça a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor, saúde, assim diz o Senhor. Então você vai falar morte, assim diz o Senhor. Aí ele continua, segundo passo, ele fala aquilo que a palavra diz. O que a palavra diz sobre isso que está morto? Se você não ouve Deus, no caso de Ezequiel, ele ouviu Deus falou para ele o que era para ser falado. Se você não tem certeza do que é para ser falado, do que Deus tem para você, olha a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre essa área aí que está morto na sua vida, você vai falar o que a palavra diz, porque ele falou. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito, te trarei de volta à vida. E aí no caso da saúde, assim diz o Senhor soberano, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aí a terceira coisa que ele falou, ele trouxe a resolução aonde estava a morte. Porque ele falou assim, ó, porei carne e músculo em vocês. O que precisa para trazer vida a esses ossos? Aí ele declarou o que ele precisava para trazer vida a esses ossos. Carne, músculo e a pele. O que precisa? O que precisa aí para trazer vida a essa morte? No caso da saúde que eu falei, que haja vida, que haja paz, que haja alegria, que não haja dor, que haja dia abundante. Sabe? Aí ele continua e ele continua falando aquilo que Deus falou. Darei fôlego de vida a vocês. E então, aí você termina a frase que você falou, que está trazendo vida onde está morto, e você vai falar. E assim, eu saberei e todos saberão que Ele é o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior interessado de te abençoar é o seu Pai. Sabe por quê? Para que todos possam ver que Ele é o Senhor. Cara, isso é maravilhoso demais! Mais do que você querer receber bênçãos dele, ele quer te abençoar, porque se ele te abençoar, não só você vai saber que ele é o Senhor, mas as pessoas que estão ao seu redor falam assim, gente, como a Leonora, a Débora, a Charlene, a Raquel, a Eliana, nossa, como ela é abençoada, nossa, quanta glória na vida dela, nossa, o que está acontecendo? E ela vai poder falar assim, é Deus, Deus está me dando, Deus está me guardando. Ó, eu fiz isso, eu profetizo sobre a minha vida e tenho vivido coisas incríveis. E aí você tem a oportunidade de falar de Deus. Deus te fez para brilhar. Brilha, brilha, estrelinha. Deus te fez para brilhar, para ser luz. Não é? Ele não fala assim, ó. É que ele te chamou para ser luz na terra, sal da terra. Significa que você tem que aparecer nessa terra para trazer diferença nesta terra. Para você fazer diferença, impactar as pessoas que estão ao seu redor, você precisa ser abençoada. Não é? Você acha que quem vai querer seguir Deus, conhecer Deus, se você é fracassada, só vive coisa ruim? Ninguém quer viver isso. Ninguém quer viver isso. Você quer ficar do lado de alguém que só vive coisa ruim, só fala coisa ruim, só fala negativo? É chatão, não é? Então, para de falar aquilo que você vive. Para de falar as circunstâncias que você está vivendo. Começa a falar aquilo que Deus fala para você que você merece. Aquilo que você vive. Aquilo que você vive pelos olhos da fé. E aí sim, você vai começar a viver. Porque como em Ezequiel a gente aprendeu, se você fala em cima da morte, traz vida. O seu papel é falar, declarar. Esse é o meu e o seu papel. Obedecer a palavra de Deus. E ele fala. Ele fala pra mim e pra você. Fala. Porque tu fala mesmo, toda hora você profetiza. Toda hora você tá falando. Só que na maioria das vezes você tá falando ruim, mal. Então começa a profetizar. É esse papel só que ele dá pra você. Quem faz é ele. Quem movimenta céus e terras é ele.
mas você precisa falar. Então tome posse da sua saúde, tome posse da sua casa, tome posse dessas circunstâncias no seu casamento, tome posse das suas circunstâncias financeiras, tome posse delas, tome autoridade, tome autoridade sobre essas coisas, começa a declarar a palavra de Deus sobre essas coisas e seja vitoriosa em nome de Jesus, porque o seu Pai já te deu essa vitória e Ele já te concedeu, você só precisa acessá-la. Porque o nome de Jesus é poderoso demais e você é a imagem e semelhança dele. Então ele te fez poderosa. Se você é a imagem e semelhança, você é como ele. Você é linda, maravilhosa como ele, poderosa como ele. Então toma posse dessa palavra que hoje, nessa segunda-feira, você possa fazer desse dia incrível, que só você tem o poder de fazer desse dia ruim ou bom. É você que tem esse poder e o seu Pai te entregou na sua mão. Então faça desse dia incrível, dessa semana maravilhosa e da sua vida uma vida de estilo sobrenatural, porque você não nasceu para viver o natural, você não nasceu para viver o mais ou menos, um pouquinho, você nasceu para viver a soberania de Deus, as verdades de Deus, você nasceu para viver acima do que você está vivendo. É verdade, isso é real. E outra, quando você começa a falar a verdade, que é isso aqui, essa verdade começa a ser verdade no físico. Então traz essa verdade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Para de falar que a coisa tá ruim, que casamento tá ruim, que marido é ruim, que dinheiro é ruim. Para de falar isso e começa a falar: meu casamento é abençoado, a minha vida é abençoada, eu sou filha do rei, eu vou acontecer. Cresça e apareça, porque Deus quer que você cresça nele e apareça, para que a glória dele possa ser manifestada nessa terra. Você foi criada para isso. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Deus abençoe. A Leonora falando, a palavra de hoje foi injeção de ânimo para minha vida hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Não deixa que as suas emoções, por isso que os cadernos, agora, a nova edição tá tudo com frase. Sabe por quê? Porque isso faz tanta diferença na minha vida. Quando eu venho pra cá, que é o meu lugar de trabalho, eu venho pra cá, tem um monte de frases aqui pra me lembrar de coisas que eu não posso esquecer. E o caderno agora também é uma ferramenta na sua capa. Tá escrito aqui, não vivo pelo que eu sinto. E eu não vivo pelo que eu sinto. Ainda que eu esteja aqui angustiada por alguma coisa, eu olho o caderno. Opa, calma aí. Eu não vivo pelo que eu sinto. E aí você começa a colocar tudo isso no lugar, porque o real não é o seu sentimento. O real é o que está escrito aqui. Essa é a verdade. Então eu não aceito viver fora da verdade. Não aceite viver fora da verdade. Deus abençoe. Tenha um dia incrível, uma semana incrível. Amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente se encontra aqui. Faça. Você tem uma obrigação hoje. Faça desse dia o melhor que ontem. E amanhã, o melhor que o de hoje. É você que tem esse poder na sua mão, porque o seu Pai te entregou. Que Deus abençoe você. Maravilhoso estar com você. Eu tava morrendo de saudade. 4 dias sem vir aqui, tava morrendo de saudade. Amanhã a gente tá aqui novamente e nos stories vou te contando as novidades. Beijo pra você. Dia incrível, maravilhoso demais. Gi, Deus abençoe. A Isa já falou o que quer. Ai, meu Deus, a Isa falando que quer um caderno. A Charlene, bênçãos sem medidas para nós. Amém, amém. Dia incrível para vocês, meninas. Deus abençoe. E amanhã às 8h37 estamos aqui de novo. Vai estar salvo lá no YouTube, tá? Para você compartilhar para 57 maravilhosas. Deus abençoe. Fica com Deus.